Oi, Cheguei. Oi, bem-vindo! Tudo bem? Muito bem-vindo! Olá, como é que estão Muito, vocês? muito bem! E tu, uma honra, um prazer, uma felicidade te ter aqui na nossa live. Já aproveito para te agradecer por ter... Já me atravessei aqui, Marcinha, por ter aceito o nosso convite. É uma grande felicidade mesmo te ter aqui. Eu vou tentar ajeitar aqui que o meu deu. Agora acho que eu consegui. Eu faço minhas as palavras da Lu, né, Marcial? A gente vem se encontrando, conversando virtualmente. Conhecemos o teu trabalho tão bonito, né? Através da Chica da Silva. Então a gente é... Opa, deixa eu me levantar. Eu tô me ajeitando agora também nas cadeiras. Não, e eu tô num lugar, eu mudei de lugar hoje. Eu normalmente faço de outro lugar, mas hoje, por questões técnicas, eu mudei de lugar, então eu tô com uma luz escura. Mas tudo bem, live é assim mesmo, a gente não pode se Isso mesmo. estressar. Sim, acho que todos nós estamos assim, né? Acho que todos nós estamos adaptando ainda nos cenários, nos lugares, não é isso? É verdade, Olha, é verdade. Com sim, eu primeiro certeza. eu queria dar boa noite para vocês, agradecer o convite. Eu estou muito honrado. Falar da minha musa inspiradora, Chica da Silva, não é? Uma mulher tão importante. Eu tenho certeza que nós teremos um papo muito interessante e vamos trocar muitas informações que as pessoas são curiosas, né? Ah, que bom, com Curiosa para saber. certeza, com certeza. Então, eu vou começar apresentando para todo mundo o nosso convidado de hoje, o artista Marcial Ávila. O Marcial é natural de Diamantina, Minas Gerais, é artista plástico, escritor, ilustrador e pesquisador da cultura negra. Seu trabalho já foi exposto em países como Estados Unidos, Espanha, Portugal, França, Itália e Moçambique. Marcial é graduado em artes plásticas e especialista em em escultura e desenho. Foi o primeiro artista plástico mineiro a se especializar em estudos africanos e afro-brasileiros, uma área que sempre o encantou. Por tal motivo, grande parte de seus trabalhos está ligada à estética negra. Em suas coleções de pinturas em óleo sobre tela, Marcial enaltece a beleza da raça negra, tratando de questões de gênero com a sutileza que lhe é peculiar e retratando as mulheres negras com a beleza e altivez dos seus traços fenotípicos, sem exacerbar a sua sexualidade ou caricaturá-las. Esse interesse na estética negra inspirou a sua coleção 7 vezes Chica, que dá nome à nossa live, né? A nossa live hoje se chama 7 vezes Chica, e nessa coleção o nosso convidado retrata Chica da Silva associada aos pecados capitais e às virtudes teologais, junto com poemas que recontam sua história. Essas obras foram doadas à Casa de Chica da Silva e Marcial gentilmente nos permitiu utilizar suas belas imagens nessa temporada. E já vai aqui, Marcial, então, o nosso enorme agradecimento, porque essas tuas imagens são belíssimas, não é? E elas realmente enriqueceram demais, embelezaram muito essa nossa... E inspiraram também essa nossa temporada sobre a Chica da Silva. O artista também trabalha... Eu não acabei minha apresentação ainda. Mas pode. Pode. É que o nosso convidado é ilustre demais, né, Marcial? Então, assim, o currículo dele não... E aí, isso é só um resumo, né? Mas, sim, isso é um breve resumo. Mas, assim... Porque... Fala. Não, eu ia dizer depois assim que eu deixo tu falar. Também porque, né, a gente encontrou... Mas... Tem uma escassez muito grande, né? O Marcial, ele foi para nós um oásis lindíssimo no meio desse deserto, no sentido de imagens e artes, assim, e representações, né, dessa época, principalmente da Chica, né? Então, a gente teve um pouco de dificuldade, não, claro que tem, né? Nós mostramos nos nossos programas, enfim, nos nossos episódios, mas o Marcial foi assim a cereja do bolo, né? É verdade. Da beleza das representações da nossa, umas imagens belíssimas.
E o Marcial também trabalha com a diversidade do continente africano em sua estamparia. Ele tem uma grife chamada Chica da Silva. O que eu achei muito lindo é que o ateliê do Marcial é reconhecido pela Secretaria da Educação de Belo Horizonte como território negro, um local onde as escolas podem buscar conhecimento legítimo sobre a cultura negra. Então, com essa breve apresentação, eu, mais uma vez, Marcial, assim, te dou as nossas boas-vindas e agradeço muito. É uma felicidade enorme para a gente te ter aqui. Marcinha, então, ó, agora eu vou passar para ti, para tu fazeres as perguntas, as tuas colocações. E que linda essa imagem que tu tens aí, Marcial. É tua, com certeza. Maravilhosa. Sim, sim. Muito linda, muito linda. Qual é o título, o nome dela? É Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Muito linda essa imagem da Nossa Senhora. Carregando 2 anjinhos negros, né? Maravilhosa, maravilhosa. Marcial, a gente quer te ouvir, né? Não é a gente que quer falar muito hoje nessa live. Claro que eu também vou só rapidinho reforçar o agradecimento, né, pela tua gentileza, pela tua disponibilidade, tudo aquilo que a gente vê na tua arte. Eu acho que a gente não separa o homem do seu trabalho, né, e das suas expressões, e a gente consegue certamente conhecer um pouquinho de ti e dessa generosidade que atravessa, né, a tua arte, que chega até a pessoa que tu é, e que em pouquinho tempo eu já pude perceber, eu e a Lu, né, com que tipo de pessoa nós estamos falando. Então, para iniciar essa nossa conversa, eu queria te perguntar como é que a Chica da Silva chegou na tua vida. Claro que tu nasceu em Diamantina, enfim, né? Mas a gente queria saber mais desse recorte particular, assim, que ela teve, né, na tua história, na tua vida. Ok, vocês me policiem, porque eu falo muito. E ainda que beleza! E quando diz respeito à Chica, as histórias são muitas, né? Então eu vou tentar ser breve, mas porque eu sou muito prolixo, sabe? O seguinte, eu já sou de Diamantina, a apresentação foi maravilhosa, quase uma dissertação, né, sobre mim. Adorei, bacana demais, agradeço demais o respeito, né, por pesquisar, saber da história da minha história, buscar, né, informações e me apresentar de uma forma tão respeitosa, viu? Agradeço muito a vocês. Eu sou de Diamantina, da periferia de Diamantina. Ou seja, todos nós que nascemos em Diamantina, a gente ouve histórias dos mitos e lendas locais. Claro, né? Eu vou falar sempre aqui um pouquinho o que é sobre quando é a Chica mito, quando é a Chica real, né? A mulher, que a gente está se referindo a ela. Mas eu cresço ouvindo os mitos, né? As lendas. Então, mesmo sendo da periferia, eu sempre vou frisar isso, porque as pessoas da periferia daquele tempo, mais de 50 anos atrás, quase não frequentavam o centro da cidade, como ainda é hoje, quase assim, em alguns lugares. Ainda há aquele ranço colonial, sabe, daquele tempo, onde aqui habitam os brancos, aqui habitam os pretos e pobres. Eu habitava entre os pretos e pobres, com muito orgulho, né? Porém, eu ouvia na minha rua, dos meus pais, das pessoas, sempre histórias sobre Chica da Silva. E muitas das coisas que eu ouvia me perturbavam um pouco. Sabe que mulher é essa? Essa mulher tão poderosa, essa mulher tão lasciva, essa mulher tão cruel, muita coisa. E quando eu vou estudar na escola, que fica a mais ou menos 50 metros da casa da Chica da Silva, lembremos que eu digo que eu morava na periferia, de uma família numerosa, de um soldado e uma costureira com 12 filhos, sem recursos financeiros, e de um rigor muito grande com a nossa educação. Ó, você vai por esse caminho, você volta por esse caminho. Então, a casa da Chica nunca era meu acesso, porque era no centro da cidade, embora eu estava muito pertinho na escola que estudava. Ali eu ouvia ainda mais histórias sobre Chica da Silva. E aí, naquele menino que já era artista, que eu desenho desde que eu tinha 4 anos de idade, no aterro de fogão a lenha, a minha história é bem por aí. Eu ficava encucado, louco para conhecer a casa dessa Chica da Silva, que era pertinho da escola e que eu não podia ir. Então a Chica entra nesse momento assim. Quando eu faria 10 anos de idade, eu precisava sair da escola e mudar para uma outra escola, né? Porque a gente sai daquele tempo, quarta série, e mudava para uma outra escola, que era uma escola militar. Aí eu pensava, oh, meu Deus, eu não vou ver mais, não vou poder ir na casa da Chica da Silva. Então, desrespeitando o meu pai, com muito medo, eu era um menino muito tímido, não é essa criatura falante de hoje, não.
E ali, com muito medo, eu resolvi, assim, engambelar o meu pai. Não sei se vocês usam essa palavra aí, mais no sul, né? E fez assim, sabe? Sim. Usamos. Né? Então, aí eu falava assim, meu Deus, eu vou lá ver a casa da Chica, essa mulher tão importante, essa rainha dos diamantes, a imperatriz do Tijuco, né? Essa mulher também que é cruel, que é meio bruxa, que é meio feiticeira. Eu vou ver, mas eu não vou contar para o meu pai, não vou contar para ninguém. Aí eu saí da escola, em vez de ir para casa, eu mudei 100 metros do caminho, devagarinho, como se toda Diamantina estivesse vendo eu fazendo algum pecado, alguma coisa muito errada, porque eu estava desobedecendo meu pai. Aí quando eu olho de longe, para mim que era criança e sou franzino até hoje, eu era muito pequenininho, quando eu olho para a casa dela, eu vejo aquelas treliças, aquela casa imensa. Eu fiquei assim, impressionado de ver o tamanho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava na minha cabecinha infantil, de uma criança pobre que não tinha muitos recursos, eu pensava assim, ai, deve ser uma casa cheia de ouro, cheia de diamante, cheia de cortina. E quando eu chego na porta e olho a casa, hoje é sede do IFAM. Naquele período não era. Então não era tão preservada quanto hoje, entende? Não era restaurada. Aí eu vejo, já fico olhando a casa, imaginando Chica na sacada, sabe, ali, olhando e com seus desmandos todos. Aí dali, a porta estava entreaberta. E eu, assim, numa ousadia absurda, porque eu jamais faria isso, eu chego e olho pela gretinha da porta. E me decepciono, porque a casa era uma casa, a entrada é quase comum, como uma casa colonial. Não tinha as cortinas que eu imaginava, não tinha o ouro que eu imaginava, não tinha as pinturas do teto. Então ali, na porta da casa de Chica da Silva, eu com 10 anos de idade, eu jurei para ela, Chica da Silva, eu vou trazer vida e cor para sua casa um dia. E Que assim lindo. começa a Ai, minha que vida com Chica lindo da Silva. isso, Que lindo! Marcial! Olha só, olha só. Mas que coisa linda isso. Que idade tu tinha aí mesmo? 10 10. anos, eu tinha 10 10 anos. anos. E quando eu volto com as obras depois, eu já tinha uns 35. Nossa, isso é muito E, emocionante. Que coisa, eu me emocionei, verdade. Assim, que esses pedaços da história a gente não sabe, né? é, e Pois é. tu, e tu sempre, ao longo de todo esse tempo, Marcel, tu sempre manteve essa convicção, esse desejo firme, assim, vai chegar uma hora que eu vou fazer isso. Que Sim, bacana, que lindo, olha sim. Então, só. assim, claro que dão grandes saltos na história, né? Eu pintei o meu primeiro quadro aos 10 anos, mas foi uma encomenda do comandante da polícia de Diamantina, sabia que esse menininho existia, que era um menino precoce, que desenhava, e meu pai era militar, ele pediu que eu pintasse um quadro. E então, levou, mas é a primeira vez que eu tenho contato com tintas, com tela, né? Porque eu vou repetir sempre a minha condição social, porque isso é que fez eu ser a pessoa criativa que eu sou hoje. A falta me fez buscar, entende? Claro. Então, lá no passado, então eu recebi uma tela pequenininha, não vou lembrar o tamanho, digamos uns 60 centímetros, uns pincéisinhos e umas bisnaguinhas. E meu pai levou uma estampa de uma figura grega deitada, talvez Afrodite ou Vênus e Psique. Lembro que era uma mulher reclinada e um cupidozinho voando, para mim fazer reprodução. Eu falei, mas como é que pinta? Eu não sabia. Minha mãe falou, uai, mas você já desenha. Olha o desenho e com as tintas você vai fazendo o que você vê. Aí eu entrei no quarto, que eu sempre digo que é o único quarto que tinha porta com tramela, que os outros eram abertos, não tinha. A casa era muito simples. Ali eu pintei, não lembro um dia ou dois, não me recordo. E entreguei para ele, mas eu fiquei tão babando com vontade de fazer mais, eu não tinha material, eu fiquei doido querendo. Aí, aí começa a minha criatividade e uma trajetória de um artista, né? Porque eu peguei encostos de cadeira velho que estavam jogados no fundo do quintal, peguei sacos de açúcar, esses sacos que faz pano de prato, né? E peguei os preguinhos da sola do sapato do meu pai e fui espichando, fiz a minha telinha. E aí eu pegava cabelinho do rabo do cachorro, amarrava no bambu, ia para o quintal, socava tinta, socava flor, misturava terra com clara de ovo e pintava os meus trabalhos. Assim que eu Olha comecei. só, Meu Deus, fantástico. Que isso, história. isso aí todo mundo tem que ouvir, né? E eu fico pensando nos adolescentes de hoje, inclusive, porque Sim, na verdade não é uma lição só sobre Chica, né? Na verdade, é uma lição sobre a vida, no sentido mais amplo, né? Sim, Num mundo em que a gente tem muito excesso hoje, né? Me parece, sim, sim. assim. Eu repito assim, eu tenho muito, muito, muito orgulho de dizer a minha origem, justamente porque eu frequento muita escola de periferia, muita favela, muito quilombo, para que eles vejam que há condições de buscar atrás dos sonhos, entende? Então eu mostro a minha condição lá atrás. A gente era
pobre em recursos, mas ricos em cultura, em amor, em criatividade. Eu nunca sentia que eu era pobre, nunca. Sabe? Eu ainda sou, mas eu digo, era muito mais. Então, quando eu vejo, os meus pais também eram muito criativos, meu pai e minha mãe também desenhavam, então acho que isso já vem no sangue, né? E essa criatividade foi me impulsionando. Então eu tenho que ir dando alguns saltos, não é muita história para contar, né? Aí, né? Eu começo a pintar alguns estandartes em Diamantina quando eu tinha 17 até 20 anos para a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma da igreja mais antiga que tem em Diamantina. Era a Irmandade. E era uma Irmandade a que a Chica pertenceu também, né, Marcial? Sim, foi até tesoureira lá. Exato. Isso até contesta a história de que ela não era alfabetizada, né? Porque uma mulher é tesoureira, que lida com finanças, se lida com dinheiro, com posses, com organização, né, dessas questões, porque na realidade as irmandades eram associações comerciais, sociais, onde as pessoas encontravam para falar quem ia casar com quem ia fazer os fusticos, as fofoquinhas. Era o jornal da época, né? E Chica era muito bem informada, né? Então, assim, eu fazia os estandartes e sempre fui encantado pela essa estética negra. Eu não sou filho de negros, minha mãe não é negra, meu pai não é negro, embora... Depois eu vou contar a historinha do meu DNA para vocês, mas no final... Então, assim, eu sempre fui encantado pela estética negra. Eu não sei, as pessoas me perguntam muito, eu não sei exatamente precisar em que momento, como é que isso surgiu. Isso foi sempre da minha vida, do meu coração, tá? Então, eu pintava anjinhos negros, Nossa Senhora com os anjinhos negros para a festa do Rosário, e aí eu passei a ser o pintor dos anjinhos negros naquela região ali. E depois eu saio de Diamantina e venho estudar em Belo Horizonte, onde eu me encontro hoje. Mas por falta de recursos, que eu vou repetir isso, eu fico aqui anos trabalhando, vendendo pneu, tirando nota fiscal, levando marmitinha debaixo do braço, morando em depósito de livro. Passei muitas dificuldades, mas com aquele objetivo de pagar a promessa de ser um artista que eu já era, né? E quando eu vou para a universidade, eu estava com 30 anos, imagine, né? Aí eu já tinha mais de 100 livros ilustrados, para você ver como é que é a questão de ser autodidata, eu já tinha mais de 100 livros ilustrados, eu tinha muitos quadros espalhados pelo mundo afora aí, porque eu desenhava muito, pintava muito para a Legião de Maria, que ele mandava quadros para Portugal e para Espanha e Irlanda, sabe? Então, quando eu vou para a universidade, eu já vou com uma bagagem muito grande, né? Chegando lá, por exemplo, eu precisava me desconstruir, porque a escola é modernista, e eu pintava figurinhas bem mais realistas do que são hoje, por exemplo. Quem é, gente? Eu acho que alguém entrou. Alguém entrou aqui, peraí. Quem é? Olha, eu não sei também. Olha aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Olha aqui, lindo tema, maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Estamos aqui ouvindo. Está maravilhoso. A família inteira está aqui para ouvir a história da Chica. Um beijo. Caprichem. Obrigada. Sou de Berilo, Íris, do Vale do Jequitinhonha. Tem tudo a ver com a nossa história. E nós estamos aqui, assim, eufóricos, para ver o Marcial com essas duas historiadoras maravilhosas aí. Um beijo. Maravilha. Eu quero dizer que eu fiquei sabendo dessa live maravilhosa através do Adão Domingos, o grande jornalista da Rádio Bom Sucesso, a voz do Vale. Um beijo no coração. Continue. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tá lindo, lindo. Obrigado pela presença. Obrigada pela Um beijo para o presença. Vale de Jequitinhonha, minha terra. Beijo, de Berilo. Um beijo para o Vale. Querida, será que tu pode só tirar o teu vídeo? Eu não sei como entrou aqui. Só Eu pra, acho que o pra som, não cair mais o som do que o... isso. Obrigada. Sabe o que O som. Joia. Que amor, bacana, legal. também Não, achei. Muito bacana. Se Um alguém beijo pro quiser. pessoal do Vale do Jequitinhonha. Achei o máximo. E se alguém quiser se manifestar, eu acho que a gente pode. Eu fiquei super contente. Vocês podem pedir e daí fazer aquela filinha no final. Eu abro aqui para todo mundo. Pode ser? Isso. Quem quiser falar com a gente,
porque eu acho que, sabe o que? Na hora que eu entrei sem querer, eu acho que eu desativei comentários. Mas eu não vou mexer de novo porque eu tenho medo de estragar aqui o negócio. Então, deixa assim. Aí, quem quiser, pede para entrar ao vivo, que no final eu coloco. Fica mais divertido ainda. Ótimo. Pode ser? Mas que bonito, né? Que coisa Lindo, linda. Bacana, muito lindo. Pessoas que eu nem eu conheço. deixei. Que eu vi, fui eu que apertei. Assim. Muito bonito. legal, muito legal. É porque Diamantina é a porta de entrada do Vale do Jequitinhonha, né? Nós éramos conhecidos até muito tempo como a Atenas do Norte pela questão da cultura que Diamantina, né? Abre as portas para o vale. Então nós éramos conhecidos pela riqueza do diamante como a princesinha do vale. E o Vale do Jequitinhonha é um grande celeiro de artistas e de arte conhecida no mundo inteiro, né? Eu tenho muitíssimo orgulho do pessoal do Vale. Já estive lá em algumas cidades fazendo exposição, palestras e pretendo voltar para encontrar com esse povo lindo de lá. Ai, que Voltemos à Chica da Silva, né? É. Voltemos à nossa Chica da Silva. Mas foi muito Que legal. legal. Sim, então aí você pode entender assim, Chica entra na minha vida lá com 10 anos de idade e depois ela retorna quando eu já estou terminando o curso, né, aqui de arte e vou cumprir a minha promessa com ela. Que máximo. Mas tu estava contando, Marcial, que tu teve que te desconstruir em função do modernismo. Eu fiquei um pouco curiosa com isso, assim. Tu poderias Sim. nos contar um pouquinho E nós, mais? inclusive estamos, né, no centenário, essa semana, centenário da Semana de Arte Moderna, né? E ontem, eu não sei se foi uma escolha de vocês, ontem seria o aniversário de morte de Chica da Silva, né? 226 anos. Foi por isso que vocês escolheram? Foi sim. Nós só fizemos hoje, um dia depois, em função de que tradicionalmente no nosso programa, e a gente tenta manter os nossos ritos, as nossas lives são nas quintas-feiras. Mas a data foi proposital. E eu falei. Aí eu fiquei pensando, será que elas foram tão. Pensaram tão, engendraram tão bem? Muito bom ela ser lembrada, né? Muito bom ser lembrada. Olha, a Lu é a de baixo e a Márcia é a de cima, não é isso? Isso, aqui no Instagram, isso. Eu sou a Lu. Isso aí, eu sou a Lu. Lu, então, assim, lá na Guinhar, então, assim, por exemplo, é a Escola Guinhar, que eu fiz aqui em Belo Horizonte, uma escola muito conhecida, né? Que é muito. Até eu, né? já ouvi falar nela. Uhum. Sim. Que eu quero dizer que eu sou aqui do Sul, né? E ela é muito conhecida mesmo. E qual cidade que vocês estão? Eu, Porto Alegre, que é a capital, né, do Rio Grande do Sul, e a Márcia está no interior, Marcinha, onde tu tá? Eu tô em Conta. Passo Fundo. Cidades muito conhecidas aqui. Tenho amigos em Porto Alegre também. Olha só. Tem que vir nos visitar. Olha, agora vamos começar a mexer com umas exposições do Marcial aqui. Olha, eu já fiz exposições em União da Vitória, por exemplo, muito Divisa, Santa Catarina e Curitiba, ali, né, próximo. Dava muita capacitação para professores da Universidade de Curitiba, falando da questão racial, sabe? Levando essa questão de trabalhar com a identidade negra, de trabalhar com a Lei 10.639. Saímos uma equipe daqui e fomos para lá dar oficina. Eu dei oficina de máscaras africanas, fiz exposição, fizemos um trabalho maravilhoso aí pelo Sul também. Muito bacana. Que bacana. Mas aí, em se tratando da desconstrução, era o seguinte, eu até então, né, eu digo assim, quando eu venho para a capital, que é muito diferente de Diamantina, né, imensa Belo Horizonte, Diamantina, hoje 47 mil habitantes, mais ou menos, aqui quase 3 milhões, então chego e me sinto um bichinho perdido por aqui, passava na frente das galerias, ficava sem saber se eu tinha o direito de entrar, aquele coraçãozinho de artista ali, mesmo adulto, eu sempre tive esse mesmo jeito que vocês estão vendo aí hoje, assim. E quando eu chego na Guinhar, até para fazer a universidade, por exemplo, eu não tinha nem dinheiro para fazer vestibular, nem tinha dinheiro para nada. E um dia, uma patroa que eu desenhava para ela, falou comigo, Marcel, você tem um trabalho maravilhoso, por que você não estuda para aperfeiçoar? Eu falei, não é um universo que eu quero, esses artistas são muito exibidos, eu não quero esse universo para mim, não. Eu não quero isso para mim, não. Eu não quero isso para mim. Só que ela insistiu muito, pagou minha inscrição, eu fui, né? E fiquei ali. O que me trouxe de benefícios, por exemplo, foi ver tantos talentos reunidos e muitas formas de estilo, né? E eu pensava na minha cabecinha que tudo
teria que ser gestado na minha cabeça, que não precisava ter modelo vivo, que as cores tinham que ser igual às cores dos grandes mestres. E ali eu chego com uma pintura já formatada, né, alguns cacuetes de artista, e os professores tentaram de todo jeito de me desconstruir. Alguns, inclusive, causaram bastante mal. Por exemplo, assim, você nunca vai chegar a lugar nenhum pintando figura humana, negra e pintando preto. Então eu falava, meu Deus, então quem serei eu? O que será de mim, não é? Aí, ali eu tentei me adequando, tentei usar, experimentei vários tipos, mas eu não consegui. Mesmo eu falei que eu não ia concluir o curso, que eu estava ali só para poder fazer, escrever um pouco, mas acabou que a minha persistência lá de criança, que eu falo sempre, né? Aquela coisa de querer e de devolver para a Chica, me fez permanecer na escola. Eu sempre pensava desistir no meio. Acabou que foram 5 anos, e eu fui até todos. Dos 27 alunos que concluíram, eram apenas uns 7, mais ou menos, eu era um dos 7. E dos 7, quem fez pós-graduação e especialização, eu era um dos 3. Né? E ali estava eu pintando meus negros. Né? Então, isso que eu falei de desconstrução, eu até modifiquei muito a minha pintura. Tive coragem de colocar muita cor, porque não era assim tão colorido, né? Mas eu falei, bom, eu tenho que seguir o meu coração. Eu tenho que continuar fazendo aquilo que eu amo. Eu tenho que continuar fazendo, senão não faz sentido eu estar aqui, né? Então, foi assim que eu voltei, pensei na coleção da Chica e voltei para Diamantina para devolver para ela a minha promessa e o meu presente. Mas que lindo, que história linda. E que bom que tu não abandonaste o teu colorido, porque eu acho maravilhoso. Desde a primeira vez que eu tive contato com o teu trabalho, eu disse, meu Deus, que cores, sabe? Eu me encantei. Então, e é uma coisa que é bem... A gente vê que é tua, tem uma identidade tua ali. É muito lindo. Que bom que tu, nesse processo todo, mantiveste, né? Muito bonito. E Marcial, bom, eu acho que tu já falou um pouco disso, mas eu vou te perguntar mais especificamente, assim, porque tu já falaste muito disso, né? Mas talvez tu possas, assim, acrescentar especificamente, assim, quais foram as realizações, então, né? E as inspirações profissionais, eu acho que tu já falaste muito, assim, bastante, mas que realizações profissionais ou outras realizações também tu acha que a Chica trouxe para ti, né? Como ela... Sim, hoje eu falei para um artista, um menino negro de Diamantina, que muitos artistas de lá, eu tento apontar o caminho das pedras, sabe? Que eu falo assim, eu nunca vou devolver para mim a vida com a mesma moeda, eu vou mostrar o caminho das pedras. Então, por onde eu trilhei, o que é bacana, o que não é, o respeito, né? Eu até falei com ele sobre um símbolo, adinkra africano, que chama sankofa, que é um passarinho com a carinha virada para trás, mostrando que a gente tem que olhar para trás e reconhecer de onde veio, reconhecer as nossas origens, reconhecer a fonte que a gente bebeu. Eu falei com eles hoje. Então, eu disse para ele assim, quem trata a Chica com carinho, ela nos eleva, ela nos traz até onde a gente almeja chegar, sabe? Então, a partir do momento em que eu volto para Diamantina, também não foi tão simples expor lá, não, sabe? A cidade, ainda, como eu digo, tem um ranço colonial, tem muita separação ali de hierarquias sociais. Eu cheguei com uma coleção que é toda feita com o meu próprio recurso, com a ajuda do meu pai, de meus irmãos, e os quadros imensos e coloridos querendo expor em Diamantina. Ninguém queria me abrir as portas. Mas eu falei, mas eu quero expor na casa da Chica, tenho que pagar minha promessa, né? Depois de muitos problemas, que eu não vou citar todos aqui, eu consigo expor na casa da Chica. Aí a diretora da casa da Chica, que já era sede do IPHAN, né? Instituto de Patrimônio Histórico, aí ela fala comigo, então você dê a parte de baixo para você. Mas os quadros eram muito grandes. Eu falei, bom, é o que me resta, né? Vamos fazer. Só que eu tinha preparado uma grande festa para a Chica e não cabia na parte de baixo da casa. Se vocês conhecem a casa, ou pelo menos por vídeos, vocês vão ver que a casa é grande, né? Então, aí eu cheguei lá, quando eu cheguei, talvez porque eu ando sempre de chinelo, de bermuda, ali na porta. Quando ela chegou, que eu vi que eu cheguei com os quadros, mas são assim os quadros. Falei, gente, eu mandei para você uma proposta com tamanho, dimensão, com todo o projeto que eu tinha escrito para fazer, né? Então, pode usar a casa toda agora. Mas aí eu falei, oba, a Chica da Silva vai ficar feliz. Então,
Eu, junto com a minha família, enfeitamos a casa toda com seda pura, vermelha, e umas rosas imensas douradas na sacada. Que Pus uma lindo! xícara de verdade. A minha sobrinha, se fosse hoje, nós temos que entender tudo que eu disser para vocês, tem que entender que eu estou falando 22 anos atrás, aonde ainda não existia o livro de Júnior Furtado, né? Que aqui, ó, olha aqui, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Olha o tanto de livro que eu tenho sobre Chico da Silva. Olha só! Gente, Que maravilha! Nós temos alguns desses. Então, depois tu tem que mostrar o teu. Nós queremos ver o vou teu mostrar. depois. Sim. Então, eu estou querendo dizer isso porque, assim, até mesmo as minhas imagens, quando alguma pessoa igual vocês me pediram, assim, a sessão de uso da imagem, eu tenho muito cuidado, porque até mesmo as imagens que eu pintei podem dar dupla interpretação, entende? Porque as pessoas podem usá-las de forma inadequada, porque elas permitem isso. Então, quando eu fiz lá atrás, né, eu comecei com Chica, falei com ela na porta, Chica, olha, minha filha, minha amiga, minha musa, eu procurei sobre você em tudo quanto é canto, né? Mas eu li o que tinha disponível no momento, ali. Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles cita ela, né? Vários. Então, mas não tinha livros de pesquisa, né, acadêmica. Então eu fui e falei, olha, então eu vou pela oralidade. Eu vou pelo que Diamantina espera que Chica da Silva seja. Então eu falei com ela, Chica, olha, vou te falar uma coisa. Na boca do povo, os seus pecados são maiores do que as virtudes. Aí, então Verdade. Sim, aí eu falei com ela, então você me perdoe. Eu tenho o maior carinho e respeito por você e vou colocar de uma forma que não vai depreciar, não vai depor sobre a sua imagem, sobre a sua história, né? Que com o tempo as pessoas vão entendendo quem é você. Quem está aqui é o menino, voltando com os quadrinhos debaixo do braço, né? Então eu fiz uma coleção, pus uma festa, um buffet para 300 pessoas, pus a banda de música com 40 músicos para ela, pus uma mãe de santo na porta, benzendo todo mundo que entrava para não entrar com o olho gordo na casa da Chica. Pus o meu sobrinho negro incensando a casa toda como se fosse um pajem. Pus capoeira na senzala, dança afro, né? E uma Chica da Silva, minha sobrinha vestida de Chica da Silva, com 7 mucamas, toda na seda pura, com sininhos nos tornozelos, andando pela casa e abanando o leque para ela. Então, onde Chica sentava, tinha sempre um lenço de seda para ela sentar. Ela não se sentava perto de qualquer pessoa, sabe? Então, foi uma grande festa para Chica da Silva. E como eu estava também preocupado se as pessoas iam entender ou não aquela coleção, onde a Chica não é exatamente aquela Chica que eles imaginavam, né? Assim, eu escrevi poemas. E eu escrevi todos os poemas numa noite que eu pensei, eles não vão entender. Então, escrevi e pus os poemas. Aí, no final da festa, eu doei tanto os poemas quanto os quadros para a casa da Chica da Silva. Aí você me pergunta o que Chica me traz. A partir dali, deixei de ser, em parte, o pintor dos anjinhos negros. Passei a ser o Marcial da Chica da Silva, né? E isso já traz um grande status, assim, né? Incomodam alguns, outros não, né? Mas a Chica passou dali, passou a associar o meu nome com Chica da Silva por causa do respeito que eu tenho com a história da Chica. E a partir daí também eu comecei a procurar mais informações sobre ela, né? Depois de muito tempo eu me torno especialista em estudos africanos, né? Fiz uma pós-graduação e fui pesquisar. Aí tenho acesso a esses montes de livros aqui, né? E a outras pesquisas mais sérias. Mas Chica da Silva, em toda a minha vida até hoje, ela vem pontuando e marcando um divisor de águas. Tanto que tem a marca Chica da Silva, mas eu preciso explicar também. Eu posso falar um minutinho aqui? Mais claro, a gente está encantado te ouvindo aqui. Então, assim, para vocês aí, quem não me conhece, para vocês também conhecerem um pouquinho mais, tem que entender minha trajetória, sabe? Então, eu repito que eu tento, pode ser que eu não consiga, criar nos meus livros infantis, vou até te mostrar um aqui, que é de minha autoria também, que chama Chica, a Princesa do Arraial. Chica da Silva, criança, menina, andando pelo arraial. Olha que lindo. Ai, que amor, olha só. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo. Essas são as pinturas e ilustrações minhas. Que lindo, olha só, muito lindo. Quer ver? Aí, então, eu tenho que justificar o motivo. Olha, ela na porta da igreja do Rosário dos Pretos, aí, ó, buscando água. Olha só, então, eu falo lindo. Assim, eu tento ajudar numa construção de uma identidade racial, de reforçar a autoestima das crianças negras lá na base, através das ilustrações dos meus livros infantis, né? Para as crianças se sentirem valorizadas, se sentirem
como se elas fizessem parte dessa história, né? Porque sempre, agora, graças a Deus, e há muita luta do povo negro, do movimento negro, temos muitos livros, mas eu estou falando coisas lá para trás que não tinham. Verdade. Eu tenho um sobrinho negro de 36 anos, que há 36 anos atrás, eu procurei livro para ele de todos os lugares, não encontrei. Encontrei só o Menino Marrom de Ziraldo. Então eu venho desde lá de trás, tentando dar para esses meninos heróis negros que os representem, né? Representatividade no livro infantil. Então eu tento ajudar com meus príncipezinhos negros, sereias negras, anjinhos negros, com todo esse séquito, né, de personagens maravilhosos, negros infantis, valorizando o tom da pele, a textura do cabelo, né? Tudo isso eu tento ajudar. Depois, eu tento dessexualizar e descoisificar a mulher negra nos meus quadros. Eu mostro a mulher sem precisar exacerbar a sexualidade, sem precisar de mostrar o corpo para ser aceita, sabe? Para ser bonita. Sem precisar ter o narizinho parecendo com o de branco para ser bonita. Então, eu ponho a minha mulher negra no quadro, nos meus quadros, com minhas várias coleções de mulheres negras, descoisificando a mulher negra. Aí vem a marca Chica da Silva. Por quê? Porque eu ia muito para as escolas levar minhas coleções de anjinhos negros para as crianças negras entenderem que eles podem ser lindos, que eles são lindos, né? E que eles podem voar, alçar altos voos, né? Aí eu falo, desde que estudem bastante, porque o povo negro tem que provar 3, 4, 5 vezes mais do que o menino branco, por exemplo, né? Então eu vinha mostrando meus anjinhos negros. Por causa de levar os anjinhos negros e pelo o fato da minha personalidade ser tão generosa, eu sempre acabava dando um quadro para um lugar e aí ia desfalcando a coleção e não dava para levar para outras escolas. Aí eu comecei a fazer uns postais para levar para as escolas com meus anjinhos. Meu anjo é negro, meu anjo é lindo, meu cabelo é lindo. E aí acabava, porque tudo do meu recurso. Eu penso que eu trabalhava como um funcionário aqui, eu faltava de trabalho para ir na escola com meus recursos, tinha que pagar no dia das minhas férias, então era complexo demais. Começou a ficar muito oneroso também, porque vocês imaginam impressões coloridas. Era 100, depois era 200, depois era 500, depois falei, gente, não dá. Aí eu comecei a fazer umas camisetas, comprava as camisetas e silcava o meu anjinho na frente para recuperar apenas o meu dinheiro de passagem, alguma coisa assim, né? De ônibus para baixo, para cima, de ônibus para lá, para cá, lá na favela, lá na periferia, lá em outra cidade. Aí, e tudo era com o meu CPF na etiquetinha. Aí eu falei, gente, não posso ficar assim também, né? Vou pensar numa coisa melhor. Aí eu pensei bastante e as professoras todas querendo comprar minhas camisetas. Eu falei, gente, eu tenho que pôr um nome nisso. Aí eu pensei melhor, peguei minhas pesquisas acadêmicas todas e falei, bom, se tem que ter um nome para uma marca que vai trazer empoderamento para o povo negro, que vai mostrar a beleza do povo negro, que vai mostrar o fenótipo do povo negro com o respeito que eles merecem, Chica da Silva, por que não? Não é? Então, claro, maravilha. Não é? Então, por isso surge a marca Chica da Silva, onde temos vestidos com estamparia afro-brasileira, com o meu símbolo do país de Gana, símbolos adinkra, símbolos egípcios, né? E com toda aquela cultura imensa do continente africano ali, de várias culturas, de vários povos, transformados e adequados para este corpo negro, que é específico, né? E diferente, não é? Claro, para o povo brasileiro, a maior parte da população se autodeclara negro, né? Então, ou preto ou pardo. Então, a marca vem de encontro com isso. Eu não escolhi assim, vou buscar Chica da Silva para ganhar dinheiro, vou buscar criar uma moda para poder entrar nesse nicho de mercado e ganhar dinheiro. Não, foi uma consequência de um trabalho e foi uma consequência de uma demanda que chegou até a mim. E por causa da grife Chica da Silva, olha como é que Chica vai me dando um monte de coisa, tá vendo? E por isso que eu estou fazendo assim, tem que ser coerente. Por causa da grife Chica da Silva, bate na porta da minha casa uma mulher negra, poderosa, maravilhosa, aqui de Belo Horizonte, Rosália Diogo, uma mulher que tem pós-doutorado na Espanha, maravilhosa, e é do movimento negro. Eu tenho que citar essa mulher sempre. Aí ela vem, bate na porta da minha casa falando que eu representava muito ela, que o povo negro se sentia representado no meu trabalho, na moda, nos meus quadros, e me pede uma parceria, que queria comercializar as minhas roupas e queria estar mais próximo de mim. Fizemos uma parceria maravilhosa, criamos o Instituto Cultural Casarão das Artes, aonde no meu ateliê recebíamos todas essas demandas desse povo negro, né, que é cheio de qualidades aí, e começamos a fazer uns eventos chamados eventos canjerês. Depois disso, essa mulher, Rosália, vai para a Espanha, vai fazer o pós-doutorado dela lá e tem um trabalho meu que sai na capa de uma revista lá. Ela volta, Marcial, vamos criar uma revista? Meu Deus, pelo amor de Deus, menino, eu sou artista plástico, me deixa no meu canto. Então, aí é a cereja do bolo. Nós temos uma revista chamada Revista Canjerê, que está na 17ª edição, com
produções intelectuais, artísticas, de todas as áreas da intelectualidade negra, ou de não negro, mas que lida com essa temática na nossa revista. Então, olha o que Chico da Silva foi me impulsionando, até estar aqui falando com vocês, duas mulheres maravilhosas, que estão aí lutando pelo direito das mulheres, dessa visibilidade, né, da mulher, não só da negra, da mulher em si, que teve tanta luta para chegar aqui até hoje, não é? Exato. Eu vi acompanhar a história de vocês, falando da história bacana aí, fazendo um comparativo entre Frida Kahlo, entre Cleópatra, É Chica da verdade. Silva, Joana d'Arc, não é? Então, Sim, sim. Agora, A gente aprende muito com essas mulheres. É incrível, né? Quando a gente pensou, vamos ver o que a gente vai aprender com essas mulheres da história para nossa vida. E é incrível, assim, como a gente aprende com cada uma delas. É impressionante. verdade. E essa tua história, assim... eu tô te interrompendo, Marcinha, desculpa. Essa tua história nós também falamos aqui, uma mais do que a outra, né, Marcial? Mas, assim, eu achei essa tua história incrível, porque ela é uma história... além de todas as coisas que eu poderia dizer sobre essa visão que tu tens da importância de trabalhar as referências dessas crianças, de trabalhar a cultura, porque quando a gente até falou sobre isso, né, Marcinha, nos episódios, quando a gente trabalha a cultura, e é aí que a gente transforma, né, trabalha as referências, trabalha o imaginário, eu acho que isso tem um poder imenso, mas além disso, assim, eu queria destacar como é bonito, porque, na verdade, o que tu fizeste? Tu seguiu o teu coração, né? E ele foi te levando, tu confiou naquele teu coração, naquela tua inspiração. Eu acho muito lindo isso. E eu tenho uma grande admiração por trajetórias como essa tua, que são feitas assim na base da inspiração mesmo, na base de seguir o seu coração, de acreditar naquilo que se está fazendo, né? E dessa coisa que vem lá de dentro e que a gente não sabe nem explicar. Não é calculado, não é olhando, aqui que vai me dar dinheiro, não. É a coisa do amor mesmo. Eu acho que isso é verdadeiro e vai nos levando até por onde a gente tem que andar, né? Então, eu achei maravilhosa a tua história. Isso, assim, toda essa a tua história, Marcial, tu foi muito gentil conosco também, né? A gente mostrando que tu tá bem por dentro do nosso projeto aí, mencionando as 4 mulheres que a gente já abordou. E isso que a tua história, para mim, lembra muito que a gente discutiu na época em que a gente fez a temporada sobre Joana d'Arc e a nossa capacidade de ouvir as nossas vozes, né? E de ouvir as nossas vozes internas, e para mim parece que foi exatamente o que tu fez, né? Ouviu as tuas vozes, conseguiu separar o que era teu, o que era dos outros e seguiu aquilo que estava te chamando, que hoje a gente chama de propósito, enfim, tanto faz, mas enfim, é a voz do teu coração, né? Isso mesmo, Pode concluir. Não, e eu ia te perguntar em relação a isso, já fazendo uma ponte, o que em termos de tu escutou o teu coração, tu seguiu essa carreira linda, tu tem uma produção maravilhosa, um trabalho que parece que a mim fica muito claro que tu impacta em várias instâncias e cenários sociais diferentes, né? Fazendo um trabalho, eu sou da área da educação, fazendo um trabalho altamente educativo. E educação é processo, né? Não é produto, então a gente tem que começar em todas as, digamos que paciência, a gente é jardineiro da alma, né? Como eu falo, é isso que a gente é. E eu queria saber, eu e a Lu, né? O que tu... Mas tu pode falar sobre o que tu quiser, porque tu quer falar de alguma coisa, mas eu já vou amarrar uma perguntinha aqui. O que tu aprendeu com a Chica da Silva para a vida, para a tua vida? E o que tu acha? Eu vou juntar duas em uma em função... Eu sou a chata do horário, mas é que geralmente... A chata do horário, tá bom. Né? Mas, assim, o que tu acha que a Chica da Silva pode trazer de ensinamentos também para toda a nossa sociedade hoje, atualmente? Então, são 2 em 1, assim. Mas fica à vontade. Sim, mas o que eu digo, por exemplo, vocês falaram muito bem sobre Chica da Silva, eu vi que tem base de pesquisa, eu gosto disso, sabe? Eu sou um artista, mas que tudo meu tem conceito. As minhas obras têm conceito, tem pesquisa. Não pode sair por aí jogando, ainda mais quando são personagens que viveram, né? Tem uma biografia, né? A gente não pode deixar.
eu vou falar só uma coisa assim. A Chica da Silva, primeiro, ela se projeta no filme de Cacá Diegues, né? De 1976, se eu estou enganado, com o Zezé Mota. Mas, ao mesmo tempo, é projetada uma mulher muito sexualizada, muito exagerada, muito exacerbada, e que isso me incomoda até hoje. Até a música Chica dá, Chica dá, Chica dá, né? Eu prefiro a outra da novela. A outra da novela que É verdade. é de Marcos Viana. Tem uma música maravilhosa de Marcos Viana, né? Que mostra uma outra Chica que era a abertura da novela com Thaís Araújo. Eu prefiro aquela, sabe? Também. Mas aí, por exemplo, o que eu vejo, por exemplo, é assim. Tanto para mim quanto para as mulheres, a Chica nos mostra lá que para se manter num espaço de sobrevivência é preciso muita resiliência, é preciso muita garra, é preciso acreditar muito em si. Eu fui uma personagem assim, sou. Por quê? Como eu disse para você, pensa, um filho de um soldado e uma costureira que mora na periferia de uma cidade, que nasce 59, eu estou com 59 anos, há 59 anos atrás, sem recursos financeiros, e você consegue ir sobrevivendo, ir entrando, e ascendendo socialmente por um viés que não é o seu, entende? Que não é o seu lugar de pertença. E aí, como é que você consegue, entende? Então, quando a Chica nos mostra isso, quando as pessoas falam que ela teve um monte de escravo, que Chica era isso, que Chica era aquilo, eu falo, quando vocês olharem para trás, é impossível que a gente se coloque em um lugar histórico. Isso não é impossível. Exato. A máquina do tempo não existe, né? Então, é impossível que você consiga ascender socialmente, você não seguir as regras daquela sociedade na qual você está inserido. E Chica da Silva se insere perfeitamente para ser aceita como uma dama, como uma sinhá, né? Inclusive, até o nome é muito trabalhado, o nome dela. Ela não põe o nome do marido para isso não atrapalhar a questão dele, para não parecer que ela é ainda de posse dele, para parecer que ela conseguiu a sua liberdade livremente, né? Através, quando põe o Silva lá no nome. Não sei se eu estou falando alguma coisa que é muito doida para vocês, mas... Não. Então, assim, quando eu digo isso, ela foi muito trabalhada, essa Chica da Silva. Ela é uma mulher muito intelectualizada, entende? Quando eu falo que aquela Chica Boçal, aquela mulher sexualizada que teve 13 filhos com um homem. E esse homem ficou casado com ela mais ou menos 16 anos, né? Exato. Pensa, que homem mais babaca é esse que ia deixar a mulher vagando por aí e assumir o filho de todo mundo? Isso é uma loucura, entende? Para mim, eu penso, foi o amor. A princípio, foi o interesse dele por ela, sim, porque era bonitona, linda, passando por ali, né? E os homens eram... A percentagem de mulheres era muito pequena aqui nas Minas Gerais, no Tijuca, era pequeníssima. Então, ele vê aquela mulher parda, porque as pessoas da gente, até eu coloro um pouco mais a Chica para dar visibilidade para as mulheres negras, mas ela tinha tez mais clara, ela era parda, né? Nós sabemos dessa questão do colorismo, como é que era aí. Dos negros que nasciam aqui, os crioulos, depois os pardos, depois os cabras, que eram outro tipo de povo já misturado com os indígenas. Então, Chica era parda. Tem nos documentos falando que ela era parda e a mãe dela já veio filha com um homem branco, então ela era parda. Então, essa mulher agradava mais ao homem, né, ali, né? Então, tá, o que eu digo é assim, essa Chica, ela tinha que ter, ali dentro daquele lugar dela, uma força tão sobrenatural para poder se manter naquele status e ser a fonte de atração e de inspiração daquele homem. Aquele homem amou demais aquela mulher. Porque aquele homem viu naquela mulher, primeiro, uma atração sexual, pode ser. Pode ser. A partir do momento que ele conhece ela de perto, eu acho que surge, eu falo que é Romeu e Julieta do Tijuco, do Vale do Jequitinhonha. Sabe, é o nosso Romeu e Julieta, a nossa história. Exato. Aí a Chica, ele se encanta por ela, não pela sua sexualidade. Provavelmente ela devia ser uma mulher muito mais livre sexualmente do que das branquinhas engessadas portuguesas, né? Sabe? Então, mas não foi isso apenas o atrativo, né? Com certeza, não. Uma mulher que fica 13 anos, 13 gravidez seguidas, Exato. E esse homem com ela, né? Eu posso ler um poema que eu escrevi aqui para ela? Ai, claro, a gente vai adorar. Então vou mostrar. Primeiro eu vou falar com o senhor, a gente vai ter tempo, do livro, 7 vezes Chica. Mostra o teu livro. Ai, que lindo esse livro. Muito lindo. Aí, este livro foi uma... publicar esse livro no nosso post lá no Elas agora, e daí se a gente coloca direitinho, se as pessoas tiverem interesse, aí a gente coloca bem direitinho para ficar registrado em adquirir. Tá, porque aqui também está ao contrário, mas esse livro foi uma editora que apostou em mim, nessa lei maravilhosa Aldir Blanc emergencial, no meio da pandemia,
e conseguiu, depois de muitos anos, fazer todos os quadros da coleção 7 vezes Chica, que está na casa dela, em ótima impressão. Eu vou mostrar primeiro um aqui, ó, em ótima impressão. Ai, tá E lindo. do lado, Lindo, lindo, e lindo. do lado, Eu quero esse livro. Eu também, do lado- eu também quero. e do lado tem os poemas em inglês, espanhol e português. Porque quando Olha. eu doei as obras para o IFAM, eu perdi o direito. E aí a editora, tentando fazer o livro, o IFAM não permitia, porque eu perdi o direito sobre a história da Chica, sobre os quadros, sobre tudo. Só que a editora insistiu tanto, entrou com um processo, ficou 5 anos esperando, eu readquiri o direito de imagem. Aí a editora foi, investiu em mim e escreveu o livro e traduziu, né, os meus poemas, porque muitos turistas que chegam na casa tinham curiosidade, turistas estrangeiros. Então aqui está em poema em espanhol, português e inglês. E aqui tem uns poemas mais novos que não estão na casa, com as ilustrações que são em aquarela, mas eu vou ler só para vocês verem como que eu acredito na história do amor dos dois. Eu estou tentando procurar, está bem facinho aqui no final. Por exemplo, tem uma aquarela de João Fernandes beijando a barriga da Chica grávida. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha que coisa linda. Eu consigo ver daqui. Linda. Muito Aí eu vou ler linda. rapidinho, que é bem pequenininha. Quer ver, ó? Inha Chica está tão nervosa, se irrita e chora à toa. Abre a janela e grita com o sino que ressoa. Rasga vestido bordado de pérolas de tanta alvura e diz esbravejando que não lhe fechou na cintura. Chupa cana, bebe vinho, come doces, não quer mais, joga em suas mucamas, sujando-lhes os aventais. Passeia em seu navio, que toda enjoada, manda-o voltar ao cais, já de velas enfunadas. Chega para o seu amante dizendo estar sofrida, e o João a abraça forte, chamando-a de querida. De mansinho entra no quarto, sobrecarregado de presentes. Ajoelha e vai beijando com carinho os pés dormentes. Então derrama brilhantes em seu ventre todo cortês. E diz que sua Chica ainda é linda, grávida pela 13ª vez. Ai, que amor! Adorei! Muito bom, Marcial. Adorei. Então, Achei o máximo. aí tem ela. Aí tem Chica na infância. Tem a Chica na igreja. Tem a Chica. Tem umas coisas interessantes aqui, sabe? Muito E lindo. que eu acho que é interessante para quem quer conhecer um pouquinho, né, mais sobre a Chica. A Chica verdadeira tem a história, tem aqui na frente, por exemplo, não é só dos poemas de Marcial, não. Tem uma parte que conta, tem a apresentação, conta a história da Chica, a história do distrito diamantino, conta onde é Diamantina, e depois conta quem sou eu também, aí no final. Bacana. Que lindo. Aí depois tem até eu aqui, ó, como é que a editora postou em mim, olha. Ai, tá Lindo, lindo. lindo o teu Muito trabalho. linda. Eu adoro essa tua fotografia, eu acho lindo. E adoro, olha, eu vou Obrigado. querer esse livro para mim agora. Vou olhar lá no post e já vou. Muito, Eu gostei muito demais, é porque pensa assim, gente, não é fácil ser artista nesse país. Quando você vê uma editora apostando em você, na sua história, na sua trajetória, no seu trabalho, né? É bacana demais e ver com tanto respeito, né? Assim, a história, a trajetória, tanto minha quanto da Chica, e o respeito que eu tenho com essa mulher. Nós temos que sempre exaltar esta mulher, a senhora Francisca da Silva de Oliveira, né? Porque a Chica, lá, o mito, claro que nós também vamos explorá-la, porque toda cidade explora os seus mitos. É assim que é, em todo lugar do mundo, não é? Então, mas vamos colocar os devidos limites aí nessa história e recontar essa história. É isso que é a minha maior luta, sabe? É contar para as pessoas quem foi Chica da Silva. Uma mulher que foi casada com aquele homem, casada, entre aspas, porque a condição não poderia oficializar isso, né? Todo mundo também entendendo aí. Mas teve 13 filhos legitimados. Ele tinha o primeiro filho dela, né? De Simão Pires Sardinha lá. Leva os filhos homens para Portugal para resolver problemas de herança. As filhas todas ficavam aqui perto de Belo Horizonte. Tem o convento de Macaúbas, onde as filhas delas estudaram. E foram educadas como sinhás, aprendendo a tocar piano, aprendendo a ler, bordar, escrever, e mocinhas casadoiras da sociedade tijucana daquele período. Então, que mãe lasciva é essa que vai criar as filhas desse jeito? Não existe isso, entende? Claro. Nós temos que mostrar a esta mulher a realidade de uma sinhá parda, tudo bem? Uma sinhá do século XVIII que alcançou um status que quase nenhuma outra, do porte da Chica, nenhuma outra. Muitas eram, né, amaziadas com homens brancos, muitas alcançaram também riquezas, mas nunca ninguém alcançou esse status que Chica da Silva alcançou e que perdura. Tanto que nós estamos falando dela hoje, 226 anos depois da morte, não é? É Então, verdade. ela me mostra
O que fica para mim, para que as pessoas entendam, como Chica da Silva, as mulheres negras, né? Entendam o seu corpo, entendam o seu espaço histórico, entendam o valor que a sua raça trouxe para a construção desse país, para a construção dos nossos corpos mistos também, mestiços, para a construção de uma sociedade que veio toda uma herança africana na linguagem, na corporeidade, na comida, não é? E que essas mulheres negras entendam o que Chica da Silva passou lá atrás, elas não precisam passar hoje, né? Esse homem com essa imposição de um homem, de uma sociedade que limita a mulher negra dentro de determinados padrões, que a mulher negra, a mulata, que é um termo pejorativo hoje, que a gente já entende isso, como aquela mulher que é usada apenas para se montar, né? Que é uma mula, Sim. Né? Então, que essa mulher negra, que Chica da Silva mostre para essas mulheres que ela venceu isso lá no século XVIII, apesar que até no final da sua morte, com certeza, tinham pessoas ali torcendo o nariz para ela, né? Como hoje, muita gente também quer invisibilizar a história de Chica. Porque não interessa para as pessoas uma mulher negra, bem-sucedida, né? Que seus filhos todos foram bem-sucedidos dentro dos seus propósitos, não interessa para a história, né? É interessante deixar isso invisível, debaixo do tapete, colocar que era uma mulherzinha prostituta que tinha lá no passado e que puseram muito cereja no bolo dela. Então, é bacana que as pessoas repensem as mulheres negras aí empoderadas, cada uma cada vez mais dentro das universidades, né? Entendendo o seu papel social, entendendo que merecem e devem ser respeitadas, né? E tem muitas leis e pessoas que vão aí, junto com elas, estão mostrando esse caminho. Eu acho que isso é uma grande dádiva que Chica da Silva deixou para a gente, sabe? Não só para as mulheres, mas para as pessoas de classes inferiores que às vezes conseguem um determinado acesso, mas não conseguem que as portas se abram, não conseguem mostrar, ser protagonista de sua história. Muita gente não consegue ser, mesmo tendo um grau superior, não conseguem, sabe? Porque existe um racismo estrutural aí que vai massacrando de cima para baixo, né? E vai apertando essas pessoas, espremendo essas pessoas ao ponto de que elas percam a sua autoestima, porque isso é estrutural. Isso foi nos imposto desde lá do passado. Então, Chica, vem. Eu espero que ela continue ainda passando entre nós aí. Não, né? Também. E que ela... Marcial, eu tenho certeza que, olha, assim como a Chica, Marcial, né, é uma inspiração, foi com alguém que se tornou protagonista, né, da própria história, uma inspiração. Eu tenho certeza que ela incutiu isso em ti também, e tu também é uma inspiração para muitas pessoas. Eu fico assim, ó, mas já encantada com o teu trabalho e agora te conhecendo, encantada contigo, com a tua pessoa, e que tu siga sempre inspirando muita gente aí, como eu tenho certeza que tu inspiraste todo o pessoal que está assistindo a nossa live hoje. Eu queria, a gente, pelo compromisso, né, do horário, enfim, porque a gente fala que a gente faz uma live de 1 hora, né? Então a gente realmente bateu, né? Mas assim, Marcelo, a gente é super, super, super agradecida que esse encontro seja o primeiro, né, de muitos nossos. De muitos outros. Com esse projeto e dizer que sim, que tu é uma inspiração para nós, a nossa admiração por ti é imensa e a gente quer seguir, né, estabelecendo esse contato, essa parceria, enfim. E eu queria te agradecer novamente e perguntar se tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma participação ao vivo ainda, antes da gente se despedir do nosso convidado. Antes tinha alguém, mas eu não deixei na hora, não sei. Pelo jeito, já desistiram. Mas desistiram. Olha, Marcial, querida, a gente te agradece demais por essa lição, né? A Chica ensinou a resiliência e tu torna-nos ensinar tudo isso, né? Seguir o coração e ser resilientes, né? Que nós possamos ser resilientes para a gente poder viver e contribuir melhor nesse mundo, né, querido? Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu creio que eu tenho 1 minuto aí, ó. Eu fiz o teste de DNA a convite de uma ONG para vários artistas brasileiros, para tentando mapear geneticamente de onde vieram os povos escravizados naquele período, que hoje são países, naquele período eram regiões africanas, com 5 estados brasileiros. E eu tinha ficado meio assustado, por que eu fui escolhido, né? Mas aí, pelo que eu entendi, pelo tamanho do meu trabalho, eu fui escolhido. Tá, nós fizemos vários testes de DNA e eu fui
escolhido, e fomos todos abrir o DNA ali na porta. Tem alguém entrando? Não, né? Aí, Sim, Marcial Ávila, ela, oi, tudo bom? eu participando aí dessa grande live. Ele vai terminar a história. Nós Fica aí com a precisamos, gente. E Fica aí, com a Marcial? gente aqui. nós precisamos aprofundar na história do Vale do Jequitinhonha. E a live de hoje, para mim, foi o começo para que a gente possa construir a história do Vale do Jequitinhonha. Como professora de história, eu sempre falo da história da Europa, da Ásia, da África, mas o Vale do Jequitinhonha tem que entrar nos livros didáticos para que os nossos alunos, o povo do Vale do Jequitinhonha se sinta mais vontade de ser do Vale. Quando é a questão do pertencimento, isso é muito importante. Quando a gente vê falar de pessoas como a Chica da Silva, que construiu a história, né, da mulher naquele tempo, que foi do Vale do Jequitinhonha, eu me sinto assim, como professor de história, eu me sinto realizada em saber que estamos começando a construir realmente uma história. A história separada. O Vale do Jequitinhonha merece ter uma história separada do resto do Brasil. Não separada, no contexto do Brasil. Sim. Entendeu? Grande abraço. Amei participar. Ávila, parabéns. Viu? Você foi tudo. Obrigada, muito Grande abraço. obrigada. Um beijo para vocês. obrigado. Parabéns. Obrigada, um beijo. Obrigada, Obrigado. querida. Beijo, beijo. Ó, só concluindo, então, assim, eu fui convidado, Muito fiz o feliz. teste DNA, e aí acontece que a gente teve que, fomos na embaixada do Senegal na época, e até passou no Fantástico isso, quando eu abro o meu DNA, eu, pelo mitocôndrio da minha mãe, sou descendente do povo Mende de Serra Leoa. Olha Então, só, quando que eu falo, loucura. Serra Leoa é terra dos diamantes, né? Todo mundo já viu o filme Claro, Diamante de Sangue. claro, Eu diamante de nasci sangue. onde? Eu nasci Diamantina, terra dos diamantes. Prova o quê? Que os meus ancestrais não eram carne humana jogada em navio, não. Eram tecnólogos, eram engenheiros, eram pessoas capacitadas que foram sequestradas, né? Desapropriadas dos seus saberes. Então agora eu venho como voz desse povo silenciado, sabe? O meu povo de Serra Leoa, né? E aí a gente fala, não falamos hoje, mas a gente entende, por exemplo, como é que o preconceito é pelo fenótipo, né? É pelo Sim. colorismo, pela tonalidade de pele. Então, se eu quiser me autodeclarar negro, eu tenho um diploma com meu DNA de Serra Leoa. Olha como é que é interessante. Quando a gente entende como o nosso país foi formado, como essa moça, que eu esqueci o nome dela, entrou aí falando do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha todo foi criado no entorno de quilombos, onde Isidoro, uma outra personalidade diamantina com a qual eu estou trazendo à tona agora também, foi criando ali garimpos e foram criando quilombos. Então, o Vale do Jequitinhonha é uma extensão do Tijuco, né? Ali onde viveu Chico da Silva e João Fernandes. Eu espero que essas histórias todas realmente venham à tona, que as pessoas descubram mais Diamantina, descubram Chica da Silva, descubram o Vale do Jequitinhonha que ela traz aí também, né? É E que fique verdade. aí hoje, A que gente fica essa lição mesmo de resiliência, que é a palavra de hoje, não é isso? É verdade, e a gente tem que mesmo, eu acho que pensar, né, e acho que conhecer mais da nossa história, né? A gente conhece muito pouco, eu acho, da nossa história, às vezes passa por cima e fica, como ela disse, olhando para fora e esquece de olhar para o nosso país, que tem uma história riquíssima, e acho que todos nós, né? E fica, como disse o Marcial, eu acho que resiliência, Marcial, e também eu acho que tu vai me permitir, assim, eu acho que seguir o coração. Eu achei isso muito lindo. Eu não sei qual seria a palavra para isso, mas eu achei lindo. Amor. Amor, 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 muito amor, amor amor, amor. Respeito ao outro, né? Respeito à diferença. Respeito à diferença de etnia, de pele, de religião, de crença, de sexualidade. Respeito. É tão difícil isso, né? Ter respeito pelo outro. Tá? Verdade. É o meu caminho. Não sei se eu consigo, né? Porque todo mundo está em transição, mas a gente vai seguindo aí. Com certeza. Com certeza. Tu faz a diferença, Marcial. Com certeza. Olha, e tá cheio de gente aqui dizendo, né, Marcial, você é maravilhoso, um baluarte de Diamantina e do Vale,
do Vale do Jequitinhonha. Marcial. Um exemplo de resistência amorosa e fortalecimento das etnias, respeito. Uns comentários lindos aqui. Lindos, maravilhosos. E uma coisa só que também, já que agora a gente já também a gente pode continuar. Eu só ninguém, né? Não existe uma proibição. O que eu acho interessante é também a gente poder entender que existe uma história que foi, né, que tu também trouxe, contada da Chica, e uma história que não correspondia à realidade de fato dela, né? E o quanto que bonito a gente poder... A Júnia Furtado fez um trabalho lindo, mas tu segue fazendo isso também. De alguma forma, humildemente, a gente também, né, tentou contribuir nessa corrente de trazer à luz a história da Chica da Silva. Da Chica, né? Da Silva. Com toda a sua grandeza, com toda a sua dignidade, com o respeito que ela merece ter, né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, para levantar, para apontar, né? Apontar o dedo, ela é fácil, né? E eu acho que a Chica da Silva tem que ser compreendida dentro do contexto em que ela viveu, né? Esse é o grande ponto. Então, dentro do contexto que ela viveu, realmente ela tem muita coisa para nos ensinar. Acho que resiliência é a palavra-chave, né? E também a gente falou do coração, seguir o coração. Eu acho que ali havia uma história de amor, né? Então, eu acho que ela tem várias coisas para nos ensinar, mas essas são as essenciais, assim, eu acho, né? As principais. Ai, obrigada, certeza, André. Ai, tem alguém? Olha, a Iris quer falar de novo, será? Vamos ver. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho... Muito. Vou te agradecer mais uma vez, Marcial, por nos dar essa honra de vir aqui conversar conosco. Você ficou sem entender o meu nome, ou de repente esqueceu, mas assim mesmo, o meu nome é Iris Amaral de Berilo. Sou professora de História e eu fiquei 30 anos dando aula de História, mas livros didáticos não trazem. Os livros didáticos não trazem uma história específica do Vale do Jequitinhonha. Isso me dá a sensação de que nós conhecemos muito pouco a nossa história. E a partir de vocês, nós vamos cobrar da Secretaria Estadual de Educação que coloque como um dos... né, que coloque no currículo, como eu já pedi muitos anos, há muito tempo, hoje eu sou aposentada, que coloque no primeiro ano, no terceiro ano do ensino médio, tal. Eu acho que no terceiro ano do ensino médio, que os alunos já estão mais amadurecidos, um livro específico sobre o Vale do Jequitinhonha. Ótimo. Um beijo. Beijo, querida. Vou te pedir para sair, que tem outra pessoa que quer entrar. Eu acho que eu não consigo botar todos juntos, tá? Peraí. Tô certo. Certo, querida. Obrigada. Beijão. Até. Tchau, tchau. Agora, vamos ver que eu tô... Aceitar. O mestre... Por que eu não tô conseguindo aceitar ele? Vamos ver. É o mestre Evan Passos. Vai. Onde que você tá, Evandro? Evandro, vira sua câmera, moça. Evandro Passos. Evandro. Eu acho que ele está no ônibus. Ele está no ônibus, mas ele tem que virar para ele, que a gente falava com ele no ônibus. Estou na rua, só um instante. Evandro Passos é um dos grandes nomes de Diamantina, um dos grandes nomes do Vale do Jequitinhonha. Uma pessoa também que me abriu muitas portas, um parceiro há mais de 20 anos de trabalho, um mestre em dança, que já dançou fora do país. As minhas primeiras viagens internacionais fui com Evandro Passos e adoraria que ele estivesse aí mesmo, mas parece que ele está tendo dificuldade de virar a câmera ali. Ai, querido.
eu volto a dizer, mas mestre Evandro, é o seguinte, nós estamos, a Luciane acho que caiu, vamos ver se ele vai conseguir entrar. Porque senão a gente vai te chamar para uma outra oportunidade, então. A Lu não tá, a Lu acho que não tá mais conseguindo entrar, ela caiu. Não sei. Sim. A Lu, fala, Marcial, querido. Evandro, por exemplo, eu estava dizendo ali, enquanto ele estava tentando, Evandro é uma das grandes figuras também que transitaram pela minha vida, que abriram muitas portas. Evandro é de Diamantina, também da periferia, um homem negro super bem sucedido. As minhas primeiras viagens internacionais foi com Evandro Passos, e fomos expor, passear, viajar com um grupo de dançarinos afro para a França, para a Itália, para vários lugares aí. O Evandro é um cara, assim, daqueles também que sai lá daquele cantinho de Diamantina e vem mostrando esses valores também que a nossa amiga falou também tanto do Vale, né? Ele vem também trazendo isso, mostrando para o mundo inteiro, sabe? Então, Evandro é uma pessoa, assim, que nós temos uma parceria de trabalho há 21 anos ou mais, sabe? Nas minhas exposições, eu faço abertura de dança afro, aí vem a mestre Evandro Passos trazendo a dança e eu um irmão, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. É pena que ele não pôde mostrar sua carinha preta aí para nós. Ai, pena mesmo. Pena mesmo. Mas a gente diz que na próxima oportunidade que a gente se encontrar, a gente chama o mestre Evandro juntos também. Com certeza. Ai, com certeza. Olha, Marcial. São muitas mensagens falando bem aqui dessa figura do Marcial que a gente já sabe, né? Que já faz parte do nosso coração e que a gente agradece muito por ter tido a oportunidade de conhecer e de encontrar, né? Continue brilhante assim. Muito, muito obrigada, Marcial. Muito obrigada mesmo pela tua generosidade em participar da nossa live. E obrigada a todos, né, que tiveram aqui com a gente, conhecendo um pouco mais da história desse artista incrível e da Chica da Silva, sua musa, né, inspiradora. Sim. Eu acho, agora vamos ver se tem não sei se entrou alguém aqui. A Aurélia entrou. Oi, Aurélia! Aurélia. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Sim. Então, eu queria parabenizar vocês todos aí, né, pela live maravilhosa. Eu estou aqui com meu coração batendo fortíssimo, porque realmente eu sou uma eterna apaixonada pelas obras do Marcial. Ele sabe disso, né, Marcial? A gente está sempre trabalhando também, expõe algumas mostras coletivas. Eu já tive a honra de expor em algumas mostras juntos com ele, com outros grandes nomes também da nossa arte. Mas o que mais me emociona nisso tudo é quando o Marcial conta a história da Chica, porque eu não conhecia o Marcial também, já tinha ouvido falar milhares de vezes dele, e apresentava as artes dele para o mundo, né? Porque eu trabalhando com turismo, eu sempre levava os turistas para poder ver a exposição permanente lá da Chica da Silva. Mas eu sempre tive a minha visão de Chica, sobre a história de Chica, muito, muito, muito parecida com a de Marcial, mas eu não sabia que Marcial tinha essa visão, né? Até conhecê-lo pessoalmente e a gente conversar sobre o assunto, e eu falar, puxa vida, então eu apresentava as obras dele sobre a perspectiva que eu sempre tive de Chica, mas é realmente o olhar do Marcial, né? Então eu falo isso com muita emoção. Falava com ele, Marcial, nossa, são centenas de pessoas que a gente leva ali, precisa de ter esse material impresso para a gente poder passar para esses turistas e tal. E ele, não, fica calma que vai sair, vai sair. Aí agora eu tô vendo que o livro já tá aí, né, Marcial? Muito feliz por causa disso, viu? Um beijo a todos aí e parabéns, pessoal. Um beijo, Aurélia. Um beijo, Aurélia. Um beijo. Te amo, viu, querido? Um beijão. Obrigada. Eu dou sim, pode deixar. Obrigada e venham com a gente no Elas em Eu que agradeço. Também, né? Sigam conosco que a Sim. gente vai ficar muito feliz de ter vocês. Juntinho, sempre. Queridos, Pode fechar. eu acho que é você que sai. Eu tenho impressão. Querido Essa Marcial. menina é uma querida de Diamantina, é uma artista também, guia turística, pessoa muito bem informada, tem uma família maravilhosa e ela sempre que me encontra é com uma satisfação, sabe?
E é lindo ver a gente da terra da gente, né? Aí, com esse... com todo, Muito, dando esse... muito bom, muito lindo, muito legal. E é bom a gente poder ter esse contato também com as pessoas, porque senão a gente acaba não conhecendo, né? Só de longe. Então, muito. Mas, querido Marcial, eu vou deixar você agora, né, descansar. Já agradecemos muito. Eu acho que todo o agradecimento é pouco, né? E a Lu tá só caindo pelo jeito. E então, vamos ver. A Lu. Tá. Eu tô caindo, eu tenho alguma instabilidade aqui, mas eu consigo ouvir, só que eu não apareço, é engraçado. Mas eu consegui ouvir tudo que estavam falando, eu fico só mandando comentários ali. Mas muito bacana, Bom, muito bacana. Então, deixa eu fazer as minhas considerações finais, né? Sim, Creio que já está no claro. horário, né? Primeiro, eu quero dizer para vocês, parabenizá-las pela página linda, respeitosa. Obrigada. Eu sou muito cuidadoso com pesquisa, com tudo que se faz, dando os créditos, buscando, né, na fonte, aquele que eu digo lá do símbolozinho africano, de olhar para trás e ver de onde buscou. Isso é muito lindo em vocês. Eu espero que elas em nós, estejam em todos nós, porque em mim moram 7 mulheres, sabiam? O meu nome é um acróstico. Antes de mim vieram 7 mulheres e o meu nome do meu pai era Marcial. Então, 7 mulheres moram em mim, que é Márcia, Ângela, Rosângela, Claudete, Iracema, Adenalva e Leila. Formam meu nome, Marcial. Ai, que lindo! Então, Olha só. eu carrego... Então, por isso eu defendo a questão feminista, por isso eu também trabalho tanto, por isso eu tenho essa sensibilidade de olhar. Na minha casa, é quase igual a Chica, eram 8 mulheres e 4 homens. Tem uma mulher que também, o nome dela não está no meu, ela se chama Jupira, que eu falo que é o J do Júnior, do Marcial Júnior, que deve estar por aí também nos assistindo. Então, assim, como não ter em mim essa sensibilidade? Como não perceber também o trabalho lindo que vocês fazem na página de vocês lá? Eu espero sucesso para vocês, viu? Que vocês continuem nessa trajetória assim linda de pesquisa, de valorização, de busca de respeito com a diversidade, não é? Porque é importante demais também. A gente não pode apenas olhar para a nossa história individual. Olha para a história do outro, é coletivo, nada acontece sozinho. Eu, por exemplo, para chegar até aqui, até hoje, é claro que muitas pessoas vieram somando comigo, como eu falei aí do Evandro, uma pena ele não entrou também, e muitos outros nomes. Se eu falasse aqui, citasse alguns, eu ficaria injusto com todas as outras pessoas que vieram, abrindo essas portas, me amparando, me acolhendo, acreditando em mim. Minha família, se você vê como é que minha família é amorosa comigo, tem uma irmã aí que parece mais mãe, que chama Ângela, eu tenho que falar o nome dela para ela cair dura de vergonha se ela estiver assistindo. E ela, por exemplo, assim, é uma pessoa, eu estive lá até agora, antes de ontem, eu vim para estar aqui com vocês Tá hoje. ali, ó, ele tá dizendo parabéns, meu irmão. Parabéns, estou aqui. Então, tá me chamando de meninas lindas, a gente já amou ele. Obrigada. Obrigada, querido. Então agradeço muito, viu? Para mim foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Sempre que precisar, estarei aí para somar alguma coisa que eu puder. Né? Quem sabe um dia realmente eu não vou presencial para a gente conversar junto quando acabar essa pandemia doida aí, não é? Querido. Porque vocês venham a Diamantina, e eu posso recebê-las na casa da Chica, que está temporariamente museu agora. Lá agora é museu, porque o Museu do Diamante está em reforma, então acolheu todo o acervo na casa da Chica. E olha que respeitoso da casa da Chica. Ao invés de tirar as obras e colocar o acervo, adequou o acervo às obras, às minhas obras, as obras de Marcial. Não é? Olha só. Respeitoso demais. Muito. É muito respeito, não é? Mas tu merece, mas é porque é merecimento. Não sei. Em Diamantina nós estamos também com uma exposição minha lá na prefeitura, começou no dia 11, termina amanhã, dia 18, em comemoração ao centenário, né? E eu também tenho que agradecer todo mundo lá, aquele carinho que tem comigo. Amanhã, dia 18, nós teremos uma exposição coletiva dos artistas. Espero que a Aurélia também esteja lá e muitos outros, né? Em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna. Então, a cidade me acolhe muito bem. Não sei se eu mereço tanto. Minha família é uma família amorosa. Crescemos unidos. Não temos o nosso pai e mamãe já moram no plano espiritual lá. Tomara que estejam lá, brigando com o Chico da Silva para assistir nossa live aí, né? Mas... lá de cima. Mas as minhas irmãs e meus irmãos somos todos vivos e unidos
unidos e amorosos, nos respeitamos muito. Eu não seria quem eu sou se eu não fosse a minha família, o acolhimento, sabe, dos meus amigos, da minha família. Obrigado, gente, pelo carinho comigo, viu? Um beijo para vocês. Muito, muito, muito obrigada, Marcial. Foi uma grande alegria compartilhar esse momento aqui maravilhoso contigo. Obrigada mesmo. E eu espero que os nossos caminhos se cruzem muitas outras vezes, muitas mesmo. E é como tu disseste, a gente aprende, né, com o coletivo, a gente aprende com os outros, com a troca, com ninguém sai, né, do nada, e a vida a gente vem de toda uma história que veio junto, né, veio antes da gente, veio junto com a gente, e que é fundamental para a gente se tornar quem é, crescer e também, né, e crescer como pessoa, se desenvolver. Isso é fundamental. Então, muito, muito, muito obrigada. Pessoal, obrigada, querido Marcial. Eu vou avisar quem está entrando agorinha na nossa live, que a gente está se despedindo, a gente está fechando, mas que ela vai estar disponível na nossa página, né, do Instagram, do Elas em Nós. E que vocês que estiveram aqui com a gente possam, né, se inscrever no nosso canal do YouTube, o Elas em Nós. A nossa próxima temporada, Marcial, vai tratar sobre uma cantora lírica muito conhecida. Olha ali, a Alciane Carvalho dizendo que tem orgulho de você e do seu trabalho. Nós vamos tratar sobre Maria Callas, né? A próxima é Maria Callas. Uma grande tá mulher. Todo mundo convidado, né, para a próxima. E quem não conferiu ainda, tem lá Cleópatra, Joana d'Arc, o Marcial já conferiu, Frida Kahlo e a nossa grande Chica da Silva. Depois da Maria Callas, a gente volta para as mulheres brasileiras, mas é surpresa. Isso aí. E Marcial, muito obrigada. Mais uma vez, encerrando com chave de ouro, com chave de diamante, não é chave nem de ouro, a nossa temporada sobre a Chica da Silva. Obrigada, gente. Um beijão. Obrigada a todos. Obrigada. Um beijão. Tudo de bom para todos. Ai, tá tchau, tchau. Marcial aqui, coisa linda. Beijão, pessoal. Boa noite para vocês. Quando eu for a Diamantina, eu vou procurar todo mundo que tá aqui. Isso aí. Pode deixar. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.